Uma outra analogia que eu gosto de usar bastante é aquele medo que nós temos de sair de um lugar por achar que não vai ter mais nada pra gente fazer. E aí eu fico imaginando, assim, aqueles peixes que estão dentro do aquário, com medo de pular do aquário, e tem um oceano de oportunidades pra todos nós. Nós estamos muito limitadas, muito limitados a um modelo de trabalho que nos foi vendido como o ideal e não é mais assim. Porque hoje, pela tecnologia, você consegue descobrir coisas que antes demoraria muito pra você descobrir. Eu venho de uma cidade do interior que, rapaz, quando eu vi uma música no rádio, eu tinha que ligar na rádio pra saber o nome dessa música, pra saber o nome do cantor, ir lá na única lojinha de cassete, fita cassete que tinha na cidade e falar, ó, quando chegar este disco, porque você ia demorar grava... a chegar. Ia demorar. Então, eu tô só fazendo aqui uma brincadeira com música. Você imagina quando eu tô falando sobre conhecimento de habilidades ou outras carreiras, se você quiser seguir, você consegue ter acesso à informação. Você consegue hoje viajar muito mais fácil do que antes. Então, por que você vai ficar limitado a um crachá, a 4 paredes? Ai, mas o Brasil tem 10 milhões de desempregados. Eu falo isso porque eu também vivi assim. Fiquei com muito medo de sair. Falo de uma gaiola de porta aberta. A gaiola tá sempre de porta aberta. Sempre de porta aberta. Mas a gente tem medo de sair da gaiola. E o que vai acontecer? Então, ao mesmo tempo que nós temos 10 milhões de desempregados, a gente também tem apagão de mão de obra. Então, será que não falta eu olhar para algum ângulo que eu ainda não olhei e buscar uma habilidade que eu ainda não tenho para fazer algo que eu ainda não fiz e que eu posso ter muita prosperidade? Fica a dica, então, para quem tá nos ouvindo. Se você tá procurando trabalho há muito tempo, poxa, será que então não vale a pena você se habilitar em alguma outra atividade que estão precisando? Cara, eu trabalhava na Rede Globo. Eu fazia previsão do tempo. Eu era a chamada moça do tempo. E então, a moça? Na época que eu era moça do tempo, as pessoas chegavam até mim dizendo, tem alguma coisa de errada com o tempo. Eu tô sem tempo para fazer as coisas. Tem alguma coisa de errado, Isabela. Era uma brincadeira, porque eu falava da previsão do tempo, as pessoas vinham falar do tempo cronológico. Isso em 2017, olha só que curioso. E aí eu fiquei encafifada, né? Eu falei assim, poxa, será que a Terra tá girando mais rápido em torno do próprio eixo? Será que a Terra tá girando mais rápido em torno do Sol? E justamente em 2017, tava rolando uma notícia, na verdade, desde 2014, sobre o dia não ter mais 24 horas, ter 16. A partir de um fenômeno chamado ressonância Schumann. Aí eu fiquei encafifada com essa provocação, que muitas pessoas falavam. Aí em 2017 eu parto para buscar essa resposta. Será que a Terra tá girando mais rápido? E a gente não tem mais 24 horas? Pra onde eu fui? Lá pro Observatório Nacional do Rio de Janeiro. Fui conversar com os astrônomos, com os físicos que controlam o tempo do nosso país, sincronizado com o tempo do mundo. Então, o tempo cronológico está sincronizado, senão o voo não chega na hora. Senão, né? Vocês já entenderam o que eu quero dizer. Então, o tempo cronológico é uma invenção humana para o convívio em sociedade. Este tempo cronológico, ele foi feito em cima de um tempo da natureza. O que os astrônomos me disseram? Conversei com um cosmólogo também. Sabe o que é cosmólogo? Cosmólogo é o profissional que estuda todo o universo. São pouquíssimos que a gente tem no Brasil. E aí ele diz, não, Isabela, não tem nada de errado com o tempo. Como assim não? E por que tá todo mundo sentindo que tá faltando tempo, que não tem tempo pra nada? E aí eles me disseram, não, existe uma grande ilusão nossa de querer fazer mais coisas ao mesmo tempo. Tecnologia e tal. Eu falei, gostei, é por aí. Então eu ouvi primeiro os físicos, astrônomos e cosmólogos, com todas as explicações possíveis, ou seja, eu tenho assim muitos pontos de vista. E então, gente, a Terra não está girando mais rápido em torno do próprio eixo. Em média, nós temos 24 horas por dia. Mas por que em média, Isabela? De novo, tempo cronológico, esse tempo cronometrado, isso é artificial. Nenhum dia é igual ao outro. Nem em temperatura, nem em pressão atmosférica, nem em vento. Então nós temos micro diferenças em cada dia. Ah, então pronto, é por isso que meu dia tem menos tempo. Não, são milésimos de segundo. Não é isso que faz você estar com essa sensação de não ter tempo. Falei, não estou satisfeita com a sua resposta. Eu vou ter que entender por que então nós estamos como estamos. Essas pessoas que chegavam pra mim em 2017, elas estavam muito estressadas, irritadas, angustiadas, doentes. Eu também tava, mas não sabia. Aí eu fui conversar com uma outra galera. Médicos, psicólogos, psiquiatras. E ao mesmo tempo em que eu buscava as respostas científicas, acadêmicas, eu também buscava a galera das artes pra entender sobre o outro tipo de tempo, que é o tempo percebido. Tempo bom passa mais rápido do que o tempo ruim. 1 minuto na fila do banheiro passa muito mais devagar do que 1 minuto dentro do banheiro. Então, o que eu descobri com as minhas pesquisas? Nem todo mundo sente que o tempo tá passando mais rápido. Quem sente que o tempo tá se arrastando? Quem se aposentou e não pensou no que eu vou fazer depois de me aposentar? Quem está numa fila de um transplante de coração? E eu converso com uma pessoa que estava na época no INCOR, ele já estava há 4 anos esperando um coração, e o tempo ele arrastava. Então, a percepção do tempo muda de acordo com o que você faz com o seu tempo. Os pacientes que estavam no INCOR, na fila de transplante, eles
ficavam na janela, da altura do heliponto, porque geralmente um órgão chega por helicóptero. Essa foi uma das cenas mais marcantes. Os pacientes do INCOR, na fila do transplante, ficavam na janela, na altura do heliponto, porque se pousava um helicóptero, já existia uma grande expectativa do tipo, porque não é só o primeiro da fila que tá na vez, porque às vezes o primeiro da fila não é compatível, e assim vai. Então, veja só que riqueza quando você amplia um pouco a sua visão, você fala, pera lá, mas então por que eu tô sentindo que o tempo tá passando mais rápido? Então vamos lá. Se você que tá nos acompanhando tá sentindo que o tempo tá passando mais rápido, a culpa não é do tempo. O tempo não tá contra ninguém. Nós é que estamos querendo fazer mais coisas dentro do mesmo tempo. Aí eu vou pra uma outra galera. Aí eu vou conversar com a turma da tecnologia pra entender como é que a gente começou a ficar do jeito que nós estamos. Então, a evolução da tecnologia associada aos meios de transporte e à comunicação fazem com que a gente consiga fazer mais coisas. Faz com que você faça um show hoje à noite numa capital que tá a 3 horas daqui. Você acaba aqui, vai pro aeroporto, você chega lá às 8 fazer um show. Há 100 anos isso seria impossível. Então é como se eu dissesse que hoje, 24 horas não são as mesmas do passado. Porque hoje eu tenho acesso a ter muito mais informação e a chegar em muito mais lugares que no passado. Isso vai afetar o quê? Vamos lá. Esse excesso de acessos, de possibilidades, de deslocamento veloz, isso afeta o quê? Saúde mental. Então, de novo, não é só o ambiente que vai contribuir para a sua percepção, é o que você faz. Assim como tem pessoas em São Paulo que, dependendo do que fazem, não precisa estar numa fila de transplante, também vão sentir que o tempo está passando devagar. Sim. Então, é o que você faz no ambiente que você está. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: você precisa desacelerar para continuar o movimento. E de tão simples que ela chega a ser complexa. Por quê? Todo mundo tá dirigindo. Vamos continuar aqui com a imagem do carro do ponteiro lá no combustível. Você tá dirigindo na cidade, você tá com pressa. Mas, cara, o farol fechou, você tem que frear para poder continuar. Se você quiser, de forma imprudente, passar o farol vermelho, pode ser que você não continue, porque vai vir outro carro e pá, acidente. E assim é com a nossa vida. Se você não tem amor próprio para reconhecer os momentos de descanso, você está se negligenciando, e a chance de você ter que fazer uma pausa involuntária para tratar uma doença é muito maior do que se você respeitar o seu cansaço. Então, quando você não respeita os seus limites, você se coloca em risco e coloca outras pessoas em risco também. Então, nós, seres humanos, estamos muito iludidos por uma capacidade infinita de trabalho, de possibilidades, de oportunidades, que a gente não pondera as consequências das nossas ações. E outra coisa, o Ricardo Amorim fala aqui no meu livro o seguinte: conforme o tempo vai passando, você vai aumentando as responsabilidades, mas o tempo continua o mesmo. Então, se você não exclui alguma coisa em algum momento, você só vai acumulando responsabilidades, o tempo é o mesmo, e aí vai faltar tempo para quem? Para você. Quando os compromissos vão ficando, quando a gente vai colocando mais compromisso dentro da agenda, naturalmente você dorme com o que sobra. Então, a nossa agenda, ela tem que começar ao contrário. Você não pode se incluir nela com o que sobra. Você tem que incluir os compromissos a partir do que é inegociável para sua saúde. E o que deve ser inegociável para você, primeira coisa, tempo de sono. Concordo. Ah, não, mas eu não me importo, eu tenho 20 e poucos anos. Cuidado com aquelas falas. O que você faz enquanto eles dormem? Trabalha enquanto eles dormem? Ou não vou dormir em dólar? Ah, depois eu descanso. Por que isso é tão difícil? Por que parece ser difícil? Porque quando nós começamos a nossa vida adulta, nos estimulam a aprender o máximo de coisas, a ganhar o máximo de dinheiro, a conquistar fora. E são poucas culturas que te estimulam a cuidar de você. E aí nós vamos falar de prevenção, você vai falar, lá vem aquele papo de prevenção. É uma escolha. Você pode parar pra pensar no assunto com saúde ou sem saúde. É uma escolha. Eu só comecei a pensar nisso depois que eu perdi a minha saúde. E ainda procurando emprego, né? Que é muito pior. Então, muitas pessoas se mantêm em empregos que estão as adoecendo, não querem sair desse emprego, porque tem medo do que pode acontecer se ela sair. Só que aí, quando ela é demitida, ela está fora do emprego e doente. Eu não desejo isso a ninguém. Então, tá na hora de ter papo de adulto com adultos, de falarmos de saúde enquanto temos saúde. Então, enquanto nós estamos aqui conversando, trocando ideia, dando risada, beleza. Mas quem vai se incluir na própria agenda são vocês. E como é que eu faço pra me incluir na própria agenda? Primeiro, entendendo que aquilo que nos disseram de desbrave o mundo, conquiste tudo que você quiser, etc. Legal. Desde que você também se cuide. E aí,
O que você achou do vídeo de hoje? Você aprendeu algo novo sobre o tempo e como aproveitá-lo melhor? Você se sentiu motivado a sair da sua gaiola e explorar o oceano de oportunidades que existe para você? Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário e diga pra gente o que você achou. E não se esqueça de se inscrever no canal Motivacional Studios e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Ah, e deixe o seu like também. Aqui você vai encontrar muito mais conteúdos sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.